E aí, pessoal, tudo bom? Vou resolver uma questão aqui, ela é de engenheiro eletricista, a prova de 2014, caiu na Petrobras, né? Engenheiro de equipamentos elétricos, na verdade, a banca é a Sesgran-Hill. Para que a resistência equivalente entre os pontos A e B seja igual a 1 ohm, o valor da constante K é... Então, beleza. Aqui a gente tem que tomar cuidado com dois pontos principais. Primeiro, o meu circuito só tem fontes dependentes. Como ele só tem fontes dependentes, né? A única fonte é essa V3, eu preciso obrigatoriamente colocar uma fonte no meu circuito, certo? Eu preciso colocar uma fonte para alimentá-lo. Porque, na prática, o que seria uma fonte dependente? Um amplificador desligado, um amplificador sem alimentação, ou seja, ele não funciona. Então, essas tensões que estão representadas, se eu não alimentar o meu circuito, elas não vão ser válidas, correto? Então, quando eu identificar um circuito que tem apenas fontes dependentes, olha só, apenas fontes dependentes, a primeira coisa que eu faço é colocar uma fonte independente nos terminais que eu preciso calcular minha resistência equivalente. Então, eu vou colocar aqui uma fonte. Então, vou colocar aqui uma fonte independente, uma fonte de tensão. E qual que é o valor dessa fonte? Qualquer valor, pode ser 1 volt, 10 volts, não importa. Eu vou deixar em forma de variável, vou deixar como V. A outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é, quando eu estou fazendo um circuito equivalente de Thevenin, eu acho uma resistência RT e uma fonte VT. E eu defino que a corrente sai pelo polo positivo dessa fonte, correto? Então, a minha corrente está saindo pelo polo positivo. Então, aqui eu vou colocar uma corrente saindo pelo polo positivo da minha fonte. Vou chamar essa corrente de I2. E aqui vou colocar uma outra corrente chamada de I1. Então, agora basta resolver o nosso circuito. Esses dois cuidados que a gente tomou aqui, de colocar uma fonte e de colocar o sentido correto da corrente, vai fazer a gente chegar à resposta correta. Se eu colocar um valor diferente para a corrente 2, ou seja, a corrente entrando no polo positivo, eu ia achar um valor errado para cá, correto? Um valor diferente do que o que a gente procura. Analisando aqui essa malha mais à esquerda, a gente vê que 2 vezes I1, né, que é a corrente que passa por esse resistor de 2, ela conduz a uma tensão de menos V2. Por que menos V2? Porque minha corrente está entrando no polo negativo aqui dessa tensão, certo? Nessa tensão que foi dada. Por isso é menos V2. Se eu continuar aqui, eu vou ver um outro resistor de 2 ohms. Então, como a corrente é a mesma, a resistência é a mesma, a queda de tensão tem que ser a mesma. Então, a queda também vai ser menos mais V2. Por que menos mais V2? Porque nesse primeiro resistor aqui de cima, a corrente estava chegando no polo negativo. Então, o mesmo tem que acontecer nesse outro de baixo, correto? Uma coisa interessante que pode ser notada. A tensão aqui que passa nos pontos A e B, ela é menos V2, menos V2, menos V. Então, a gente acha uma relação entre V2 e V. Então, eu tenho menos V2 e aqui também menos V. Isso tem que ser zero. Fiz uma análise de uma supermalha. Então, eu chego à relação aqui, V2 menos V sobre 2. E aqui também. Correto? Agora, eu preciso achar, né, encontrar I2. Como que eu vou encontrar I2? Eu vou usar essa malha da direita. Então, resistor de 1 ohm vezes a corrente que passa por ele, I2 menos I1, mais V3, né, que eu estou chegando aqui na fonte, né? Só quem é V3? É K vezes V2 menos V. Isso é igual a zero. Então, eu multiplico por 1 aqui
Então, I2 menos I1. Mas quem é I1? Menos, né? Não é V2 menos V2 sobre 2? Então, aqui eu já substituo menos V2 sobre 2. Mais K vezes 2 menos V. Isso é igual a zero. Então, I2, eu já vou colocar V2 em evidência para a gente ganhar tempo. Então, V2, aqui é 1 sobre 2, mais K menos V é igual a zero. A gente também tem uma relação de V2 e V, certo? Que é menos V sobre 2. Então, I2, quem é V2? Menos V sobre 2. Menos V sobre 2, 1 meio, mais K. Vou jogar esse V2 aqui para dentro. Então, vai dar mais V2. Não, melhor. Deixa eu deixar aqui de fora mesmo. Menos V, isso é igual a zero. Vou fazer aqui em cima por conta do espaço. Então, I2 é igual. Vou multiplicar. Vou multiplicar menos V sobre 4 menos KV sobre 2 menos V é igual a zero. Eu vou multiplicar tudo por 4 para a gente tirar esses numeradores, correto? Então, 4 e 2 menos V menos 2KV menos 4, perdão, aqui 4V é igual a zero. Então, 4 e 2 menos V, agora sim eu vou colocar em evidência, 1 e 4, 5. Aqui é mais K2, isso tudo é igual a zero. Então, a gente vê aqui 4 e 2 é igual V5 mais K2. Então, ok, só porque a gente quer encontrar a resistência equivalente de términa. E quem é a resistência equivalente de términa? V sobre 2, é a resistência equivalente de términa deste circuito. Então, essa equação V sobre I2 é igual a 4 sobre 5 mais K2. E ele me deu quanto é a resistência equivalente de términa desse circuito. É 1. Então, eu chego aqui, 4 é igual a 5 mais K2. Então, 2K, 4 menos 5 menos 1, K é igual a menos 1 meio. Portanto, K é igual a menos 0,5. Que é a nossa resposta, gabarito D. Aqui a gente teve que tomar alguns cuidados, né? Como eu falei, de definir corretamente a fonte, né? Saber que a gente tinha que colocar uma fonte, uma fonte equivalente, uma fonte independente para alimentar o circuito, porque senão não ia dar certo. E tínhamos também que lembrar que a corrente tinha que sair pelo polo positivo, certo? Então era isso, era só lembrar desses conceitos. E é isso aí, espero ter ajudado. Até um próximo vídeo aí.